Dia, irmãos, ao Pai do Senhor Jesus, glória a Deus, né? Esta semana que está se iniciando, mais uma semana que se encerrou e mais uma semana que está se iniciando, né? E mais um dia também, né? Já iniciou há muitas horas, há algumas horas atrás, né? Mas eu não gravei nenhuma palavra porque o Senhor não permitiu, né? O Senhor queria que eu fosse primeiro ao culto, né? Eu fui ao culto e ontem, né, aqui na igreja, próximo aqui de casa, né, teve um acampamento, né, de adolescentes, de jovens, acampa night, né? Eles passaram a noite lá, como uma vigília, né? Os jovens, os adolescentes, então eles ficaram da noite até hoje, então ia ter o culto, né, às 9 horas. E eu fui lá, né? Eu fui lá pra. E eu fui sozinha, fui eu e a minha filha pequena, né? Buscar o meu filho, porque meu marido foi trabalhar hoje também, né? E, e aconteceu algo tremendo, irmãos, né? O Senhor, ele sabia que não era para eu gravar a mensagem, né? Compartilhar de algo com vocês antes do culto. Porque era preciso que eu fosse ao culto, né? Primeiro, para que eu pudesse compartilhar com vocês o mover, né, o sobrenatural. Porque é assim que o Senhor faz nas nossas vidas, né? E essa semana, irmãos, tá só começando, né? Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana e Deus tem o sobrenatural para derramar nas nossas vidas. Sabe? Em nome de Jesus, irmãos, que vocês possam receber essa palavra no coração de vocês. Que haja o sobrenatural, o impossível do Senhor venha se manifestar sobre a vida de cada um, né? Porque o nosso Deus é maravilhoso, né? O nosso Deus está cuidando de tudo. Ele ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor, ele sonda o nosso coração, né? E nessa manhã eu quero falar sobre alguém que é maravilhoso, que é o Espírito Santo. Né? Por que alguém? Porque a gente fala Espírito Santo, se pensa em espírito, né? Mas Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele vive dentro de nós, é vivo, né? É algo vivo, sabe? É alguém que vive, que sonda o nosso interior. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos, que nós aceitamos o Senhor para entrar dentro da nossa vida, fazer parte da nossa vida, nós estamos permitindo, nós estamos chamando o Espírito Santo para morar dentro de nós. Aleluia. E aí então não é mais nós que vivemos em nós mesmos, né? Não é nós que temos controle sobre as nossas vidas, e sim o Espírito Santo de Deus. É Ele quem domina a nossa vida, é Ele quem tem controle sobre as nossas vidas, é Ele quem se manifesta nas nossas vidas, é Ele quem transforma de dentro para fora. Né? E por que eu quero falar sobre o Espírito Santo? Porque é isso que é assim, né? Essa foi a palavra, uma das, né? Foram 3 ministrações nessa manhã. Foi muito forte, foi maravilhoso, né? Primeiro que é maravilhoso, é tremendo, né? Ver os jovens, sabe? Os jovens na casa do Senhor. Toda vez eu me emociono demais, eu gosto demais de ver os jovens na presença do Senhor. Por quê? Porque eu, quando jovem, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo, sabe? Eu tinha 17 para 18 anos, né? Quando eu perdi a minha mãe. E eu tinha 18 anos, né? Eu perdi a minha mãe e eu tive que me virar sozinha, né? E nessa de me virar sozinha, eu deixei com que o mundo guiasse, né? Desculpa, irmão, eu tô sem voz mesmo, eu tô rouca. A minha voz até sumiu, né? Mas pra honra e glória de Deus. Então eu deixei com que o mundo governasse minha vida, né? Eu permiti. Né? E então eu passei por tantas coisas, né? Meu testemunho é grande, né? É forte, de todas as coisas que eu já vivi, irmão, sabe? E tem coisas que eu até me envergonho, né? Muitas coisas que eu, né, consegui falar um pouco para vocês, né? Acho que quando eu compartilhei a palavra anteontem, se eu não me engano. E eu pude falar um pouco de como eu era, né, do que o Senhor fez na minha vida, né, e como o Senhor continua fazendo, né, porque nós temos que dar espaço para que o Senhor manifeste a glória dele todos os dias na nossa vida, né, quando nós pensamos que estamos fortes, aí é que estamos fracos,
né? E quando nós declaramos que estamos fracos e que somos totalmente dependentes dele, é aí que ele manifesta a glória, é aí que ele manifesta o poder, irmãos. Sabe, eu aceitei Jesus na minha vida já fazem mais de 10 anos, né? O Thiago tá com 10 anos, então faz 11 anos que eu aceitei Jesus na minha vida. Só que eu aceitei Jesus, mas algumas coisas, irmãos, dentro de mim ainda não tinham sido curadas, não tinham sido libertos, né? Não tinha sido, eu não estava totalmente, né, completamente entregue ao Senhor, irmãos, né? E isso por quê? Eu sei. Porque, irmãos, durante todo esse tempo, principalmente desde o ano passado, né? No ano passado, como eu estava em casa, devido à pandemia, eu estava sem trabalhar, né? A gente enfrentou uma situação assim de muito desespero, muito difícil aqui dentro de casa, né? E eu então deixei, né? O desespero acabou tomando conta da minha vida. Só que por um instante, por alguns momentos, porque logo o Senhor mandou o refrigério, mandou o bálsamo, né? Mandou com que, né, uma pastora abençoada, amiga, falasse comigo, né? E foi um despertar na minha vida. Porque muitas vezes a gente se importa com o material, né? Com a falta de dinheiro, a falta de emprego. E tudo isso, claro que é importante. Mas o mais importante é o espiritual, é a nossa vida espiritual, o nosso interior, né? E eu estava deixando com que tudo contaminasse a minha vida. E aí, então, a minha vida espiritual estava cada vez mais fraca, cada vez mais enfraquecendo. E eu não estava me dando conta disso. Eu estava depressiva, ansiosa, triste, né? Direto eu chorava, eu estava muito mal, né? E aí, então, o Senhor usou essa pastora para, como se fosse um tapa na minha cara, assim, para que eu acordasse. Que a vida, eu tinha que me preocupar com as coisas de Deus, né? A palavra do Senhor diz, né? Busca as coisas do reino dos céus, busca as coisas de Deus, e as demais coisas Ele faz, e é verdade, né? Só que, né, falar, ouvir, né, o difícil é fazer, né? Muitas vezes a gente está numa situação e a gente não dá ouvido à voz de Deus, a gente não presta atenção na palavra que nós aprendemos, a palavra que nós temos que viver, né? E nos deixamos levar. Mas eu acordei, glória a Deus, o ano passado, eu pude ter mais tempo com o Senhor, forma de que eu não tinha ainda, né? Em 10 anos, né? Eu ainda não tinha tido essa experiência de estar tão perto do Senhor. Como? Em relação à palavra do Senhor, né? Foi aí então que também eu comecei a buscar mais o Senhor em oração, ter mais tempo de oração, ter mais tempo de busca da palavra, leitura de palavra, coisa que, sinceramente, irmãos, eu não tinha, né? Tanto esse tempo, todo esse tempo para o Senhor, né? Eu ocupava meu tempo com tantas coisas, menos com a presença do Pai, né? Então, irmãos, o que eu quero passar para os irmãos, que foi um momento de aprendizado, de crescimento espiritual na minha vida, né? E esse ano, então, outra vez o Senhor falou mais uma vez, mais forte, me chamou mais forte para fazer alguma coisa, através de uma ministração também, né? Através de um pastor, de uma ministração, que tinha que fazer algo, o id do evangelho, né? Não podemos parar, não podemos nos calar, ainda mais porque o Senhor, a vinda de Jesus está perto, o Senhor Jesus está voltando, temos que nos arrepender, temos que nos voltar ao Pai. E o que nós temos feito? Nos calado. Nós que entendemos, sabemos da palavra do Senhor, temos nos calado, enfraquecido, né? Não estamos vigiando, orando como devemos e não estamos falando do amor do Senhor para as pessoas. Foi aí então que eu resolvi, né? Eu não, né? O Senhor, quem sou eu, né? O Senhor teve misericórdia da minha vida, achou graça e através do YouTube, né, desse canal, nós podemos compartilhar a palavra do Senhor, porque isso é importante para mim e é importante para todos que podem assistir, né? Glória a Deus, se você puder compartilhar, melhor ainda, porque mais pessoas vão não me ouvir, porque eu não tenho nada, irmãos, eu não tenho nada para oferecer, eu não sou nada, né? Mas quem está dentro de mim pode tudo, né? É o Deus do impossível, e Ele quer falar aos nossos corações todos os dias. Ele tem algo para mudar e para transformar nas nossas vidas todos os dias, mas nós temos que permitir.
né? E hoje foi mais uma vez que o Senhor, sabe, quebrou mais um pedaço de mim. Mais uma vez o Senhor, né, moveu sobre a minha vida de uma maneira especial nessa manhã, né? Durante 11 anos, como eu estava falando, tinha coisas dentro de mim, irmãos, que ainda não tinham sido quebradas. Por quê? Porque eu sei disso. Porque eu ia nos cultos, né, ia na igreja, tudo, estava sempre, glória a Deus, né, sempre procurando estar na presença do Pai, mas sabe quando você sente que tem algo que está dentro de você, que você ainda não conseguiu se libertar, que ainda está te aprisionando? Por quê? Eu não conseguia sentir tanto o Espírito Santo como eu queria sentir, e eu tinha esse desejo dentro do meu coração, né, eu cheguei até a falar com um pastor, né? Não, os 2 pastores, né, já cheguei a falar, amigos, assim, né, que, poxa, eu queria mais, né, eu queria sentir mais o Espírito Santo, né, falar em línguas, né, eu falei uma vez, né, logo que, quando eu fui, né, para o encontro com o Senhor, que é maravilhoso, né, ali, eu tive a busca pelo Espírito Santo, mas foi um momento, né, assim, não foi aquela entrega completa, né? Mas hoje, irmãos, hoje, no dia de hoje, eu pude viver uma experiência tremenda no culto da manhã com os jovens, né? Não sei se é porque eu gosto tanto de ver isso, porque eu me perdi na juventude e ver os jovens encontrando ao Senhor, né? Estando ali na casa do Pai, sabe, orando, buscando, falando do amor de Cristo, é maravilhoso demais para mim, irmãos. É tremendo demais. E as ministrações foram eles que trouxeram, né? E foi tão bênção, sabe? E eu tava com o coração tão aberto, sabe? Porque, sabe, eu fui para buscar o Senhor, né? Eu tenho buscado muito o Senhor porque eu quero mais e mais do Senhor, né? E eu glorifico a Deus por isso. Porque eu nunca, sabe, eu não tive ainda não tinha tido essas experiências, sabe, que eu estou tendo com o Pai, de ouvir a voz dele, de ter mais entendimento de palavra. Por quê? Porque eu estou buscando mais. Então a palavra do Senhor é Atos 2, do 1 ao 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que tremenda essa passagem, né? E como eu vivi isso nessa manhã, glória a Deus, aleluia, aleluia, né? Como foi bom, né? Até agora eu estou maravilhada, estou cheia, como quando eu voltei do encontro com Deus, né? E como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom ser cheia do Espírito Santo, sabe? E nessa manhã, irmãos, assim como ocorreu, a palavra do Senhor, ela é viva, assim como ocorreu aqui no dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, nós estávamos reunidos no mesmo lugar, estávamos na casa do Pai nessa manhã, e de repente começou a manifestação do Espírito Santo, encheu a casa, irmãos, e eram todos jovens, crianças, adultos, todos cheios da presença do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, e como é bom você sentir, você ouvir, você ser cheio do Espírito Santo. Como é bom ter experiência com o Senhor. Como é bom buscar a face do Pai, né? Como Ele é vivo, como Deus é tremendo e como nós podemos sentir a presença dEle, né? Como é maravilhoso. E aí então, irmãos, as línguas, né? Falar em línguas, os dons das línguas sobre cada um, né? A manifestação do Espírito Santo, né? Então, irmãos, né, eu pude, né, receber essa porção do Espírito Santo, eu pude contemplar a presença do Espírito Santo, né? Então eu quero compartilhar, né, com os irmãos, para que vocês possam sentir também, né, ter essa experiência, buscar a presença do Pai. Irmãos, olha só, faz 10 anos, como eu falei,
né? Mas sempre há algo que o Senhor pode quebrar nas nossas vidas. Sempre tem algo, irmãos, que precisa ser quebrado. Sempre temos algo que o Senhor precisa nos libertar. Sempre, sempre, sempre vai existir algo, né? Não é porque você tem 10, 20 anos, você está há tantos anos na casa do Pai, que você pode acomodar, né? Você pode dizer, tá tudo bem, eu tô tranquila. Não. Quando você pensa que você tá forte, aí que você tá fraco. E quando você tá fraco, aí é que você tá forte. Porque é nesse momento, irmãos, é que nós mais buscamos ao Pai. É o que mais eu tenho feito, irmãos. É buscado a presença do Senhor. É buscado pela libertação da minha vida, no meu interior. É reconhecer, né? Ter a humildade de reconhecer. Pai, eu não sou nada sem o Senhor. Eu quero ser cheia de Ti. É buscar ao Senhor, né? É ter a humildade de falar, eu não quero mais o meu eu, mas eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero ser cheia a ponto de transbordar, para que as pessoas que estejam ao meu redor possam ouvir, possam sentir isso. Irmãos, assim, eu já fui, né, eu e meu marido, nós fomos, né, ungidos a diáconos da casa do Senhor, né? Mas cargos, irmãos, não quer dizer nada. Por quê? Porque assim, mesmo tendo cargo, né, um nome, eu não tinha tido uma experiência que era assim. Eu via, né, as pessoas, né, orando, ali impondo as mãos, né, e sentindo o Espírito Santo, sentindo o Espírito Santo falando em línguas e podendo passar, né, transferir o dom para outra pessoa, né, orar, né, orar no sentido da pessoa sentir o Espírito Santo. E hoje, irmãos, eu tive essa experiência, sabe? Eu pude ali ser contemplada pela misericórdia do Senhor, irmãos, pela misericórdia do Pai. Eu pude orar por uma jovem, sabe? E eu senti coisas ali sobrenaturais, irmãos, né? Eu senti o poder do Espírito Santo, né? O Senhor falou, é chegado o seu momento, é chegada a sua hora. Vai, minha filha, né? Toca sobre a vida dessa jovem, ora de uma maneira diferente. Sabe, irmãos? Então eu quero compartilhar com vocês por quê? Por que eu quis compartilhar? Primeiro porque o Senhor ordena, né? O Senhor quer que a gente seja testemunho vivo, né? Das maravilhas, das glórias que o Senhor faz na nossa vida, né? E eu não sou, irmãos, digna, eu não sou merecedora, nós não somos, mas é a misericórdia de Deus. E assim como Ele foi em minha vida, eu quero profetizar e eu quero que o Senhor encha a sua vida de uma maneira sobrenatural, que você possa ter experiências com o Senhor nessa semana, que o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Mas para isso, irmãos, é necessário descer, é necessário se humilhar, é necessário se colocar na presença do Pai. Então busque a Ele de uma maneira sobrenatural, irmãos. Sabe, por mais difícil que esteja a sua situação, por mais difícil que você esteja enfrentando na sua vida, busque o reino dos céus em primeiro lugar. E as demais coisas o Senhor vai fazer, né? O Senhor quer isso para nós, quer o sobrenatural sobre as nossas vidas. O que o Senhor tem para nós, irmãos, não é o material, não é o físico, não é o que nós podemos tocar e sentir, mas é algo espiritual, é algo tremendo. Vai muito além do que os nossos olhos imaginam. E que o Senhor possa visitar a sua vida, que você possa ficar com essa palavra sobre o Espírito Santo e que você queira, almeje, deseje essa presença de tal maneira que você possa se esvaziar de você mesmo, deixar o seu eu, que nós possamos deixar o nosso eu, porque só assim nós podemos verdadeiramente sentir a presença do Pai. E que você nessa semana viva o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmãos.